paz do Senhor, amados, vitórias pelo poder do nome de Jesus. A palavra de Deus para nós encontra-se no Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 7, versos 15 ao 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deus sempre preocupou-se com o aparecimento de homens e mulheres que usam seu nome para enganar o povo, os falsos profetas. São os lobos que devoram suas vítimas com facilidade. Primeiro eles aparecem vestidos de cordeiros. O povo não os reconhece. Aproximam-se deles que os colocam em pedestais da fama. Depois estes lobos se livram dos trajes de cordeiros e os atacam. Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que conhece o seu rebanho, cuida bem do seu rebanho e não deixa nenhum lobo se aproximar deles, por mais esperto que esse lobo seja. Na Palestina do primeiro século, a criação das ovelhas era feita em pastagens abertas. O lobo era um de seus inimigos naturais e elas ficavam totalmente indefesas diante desses ferozes predadores. Por outro lado, a ovelha é também uma metáfora comum para Israel no Antigo Testamento e cá no Novo Testamento igualmente se aplica à igreja. Lobo disfarçado de ovelha refere-se a elementos perigosos, nocivos, que parecem pertencer ao povo de Deus. O apóstolo Paulo predisse que depois de sua partida de Éfeso, lobos ferozes invadiriam o rebanho dos discípulos surgidos dentre a própria liderança da igreja, donde podemos deduzir que também estavam bem disfarçados, como parte do rebanho, que nem mesmo Paulo podia identificá-los claramente naquele momento. Por isso mesmo são os piores inimigos do rebanho do povo de Deus. Esses lobos são referidos como os falsos profetas. De acordo com a profecia de Jesus, falsos profetas surgirão e enganarão a muitos nos últimos tempos. Mateus 24, 11 e 24. E é evidente que jamais terão êxito, caso se mostrem como são de fato. Por isso fingem ser cristãos. Dificilmente desviariam as ovelhas se chegassem com o rosnar contra Deus e seu povo. Pelo contrário, eles têm de balir suavemente por algum tempo até conquistar a confiança das ovelhas, para somente então mostrar as suas presas. Falsos profetas têm aparência traiçoeira, fala mentirosa, operam os sinais que podem iludir muito bem, e por vezes os resultados de seus enganos não se mostram em tempo hábil. Daí a importância dos elementos escatológicos deste texto.
Primeiramente ao fogo, no verso 19, onde Jesus promete que a árvore infrutífera será lançada no fogo, expressão que aponta para o julgamento final. Em seguida, a referência que Jesus faz àquele dia, verso 22, é o dia de uma referência bíblica inconfundível ao grande dia do juízo final. É importante lembrar que também será um dia de recompensa para aqueles que fizeram a vontade do Senhor e creram no seu nome. Vinde, benditos do meu Pai, possuir. Aleluias! Jesus alertou a sua igreja para que testasse aqueles que se levantam como profetas, líderes e mestres no nosso meio. As aparências enganam, bem como seus discursos, mas somente o Espírito Santo poderá dar frutos espirituais ao ministério de alguém. Se não houver esses frutos, tais líderes devem ser rejeitados pelos discípulos. De todo modo, a confiança dos fiéis reside na confiança nas promessas das Escrituras, de que naquele dia tudo que está encoberto será revelado e julgado pelo Senhor da igreja. Jesus está a fazer um alerta contra os falsos profetas que estavam a falar no nome de Deus, mas que na verdade não faziam parte do reino de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoar.